Olá, meu nome é Otton Nasser. Estamos hoje aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso do Sul, no auditório, juntamente com o procurador do Ministério Público do Trabalho da 24ª Região. Falaremos sobre trabalho rural, situações degradantes do trabalhador rural, trabalho escravo, a realidade sul-mato-grossense. E nós estamos aqui, o Ministério Público do Trabalho está aqui com o Dr. Otton, para comentar sobre as nossas ações, as ações do Ministério Público do Trabalho, e explicar nossa atuação, nossas metas, nossos objetivos no combate ao trabalho degradante e no trabalho escravo no Brasil. Convido vocês para assistirem este evento, que será de grande valia. Obrigado. Ilustríssimo advogado Pedro Puccini, secretário-geral da Comissão de Assuntos Agrários e Agronegócios da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso do Sul, ilustríssimo procurador do Ministério Público Federal do Trabalho da 24ª Região, Dr. Irã Meneghelli, a que tenho a honra de tê-lo na mesa. Cumprimento os advogados aqui presentes. Vejo aqui da plateia alguns profissionais que já digladiando em alguns processos. É uma honra tê-los aqui. Convido a participar, inclusive, aqui também meu sócio e meu pai, advogado Ivan Saab de Mello, que também tem a honra de tê-lo aqui, os demais componentes do escritório, o Dr. Gustavo, a Gisele Xavier. Enfim, é um prazer imenso, senhoras e senhores, produtores rurais, de estar conversando com vocês. A minha fala, ela será não de um jurista, não de palavras preparadas com cuidado no termo jurídico. Como conversei com o secretário-geral da comissão que promove este evento, eu vou tentar, para os produtores rurais que também, aqui eu cumprimento, eu vou tentar ser o mais prático, o mais didático, para que possamos conversar nesse sentido. O trabalho escravo é uma sombra, um fantasma que se torna realidade em algumas regiões do Brasil. O trabalho escravo é uma vergonha para o país, que não toma e não adota as medidas necessárias para que possamos regularizar e resolver essa situação. Antes de falar do trabalho escravo, é importante que nós conceituamos o trabalhador rural. É importante que possamos conceituar o empregador rural na sistemática, no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Trabalhador rural, com as previsões dos artigos 2º, 3º, com as previsões da Lei 5.889/73, com as previsões iniciais do Estatuto do Trabalhador Rural de 1963, com as previsões da Constituição Federal, é aquela pessoa física que trabalha mediante subordinação jurídica num espaço de continuidade, com remuneração, trabalhando nesse sentido para uma pessoa física ou jurídica. O trabalhador é rural se ele trabalhar para o empregador rural. O trabalhador rural está vinculado à atividade do empregador rural. O empregador rural é aquele que possui um prédio rústico ou num limite geográfico, logicamente fora do perímetro urbano, que exerce as suas atividades de agronegócios, a sua atividade de pecuária, a sua atividade na agricultura. Há algumas discussões jurídicas acerca se efetivamente o cidadão que trabalha numa empresa de reflorestamento ou de florestamento é um trabalhador rural ou é um trabalhador urbano, porque a atividade, muitas das vezes, neste empreendimento é de lucro, tão somente. Mas o trabalhador é rural, apesar da Constituição Federal
em 2000, através da emenda constitucional número 28, equiparou basicamente o trabalhador rural ao urbano. O trabalhador rural e urbano tem os mesmos direitos, com diferenças com relação, por exemplo, ao adicional noturno na pecuária, a fixação do adicional noturno para aqueles que trabalham na agricultura. O trabalhador rural e o empregador rural, então, contribui para a nossa economia brasileira. Mas esse fantasma, diante desta conceituação do empregador rural, do trabalhador rural, este fantasma assombra mesmo e tem as suas fixações no artigo 149 do Código Penal, que os profissionais, os advogados já estão cansados de ouvir, mas é importante que para os produtores e para os trabalhadores rurais que assistem essa palestra, entendam que reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Veja, nós temos a caracterização, a pena, reclusão de 8 a 2 anos, existem as agravantes quando se tratar de menor, agravantes quando nós temos a questão da vigilância ostensiva, por motivo de preconceito, de raça, etnia, religião, origem. Essa vergonha que acontece no nosso país, às vezes ocorre por falta de orientação para aqueles que trabalham no campo. O trabalho escravo ele se caracteriza quando há, simultaneamente ou de forma isolada, conforme a Instrução Normativa número 91 de 2011, Instrução Normativa 91 de 2011, editada pelo Ministério do Trabalho, que coloca a responsabilidade para os auditores fiscais do trabalho que possam fiscalizar tal situação, a submissão ao trabalho forçado, a submissão ao trabalho degradante, a submissão à vigilância ostensiva desses trabalhadores. Então nós temos esses preceitos, essas normas, esses regulamentos da Instrução Normativa número 91, no artigo 149 do Código Penal, e nós temos ainda a fixação também na Constituição Federal com relação ao princípio e à preservação da dignidade humana. A fiscalização do trabalho, eu procurei, meus queridos amigos aqui presentes, senhoras e senhores, me informar mais acerca dessa fiscalização. A fiscalização feita por Mato Grosso do Sul, e o outro procurador aqui presente vai completar com suas importantes considerações, subsídios, mas numa ida no Ministério do Trabalho, falando, e ele me autorizou a dizer, o fiscal do trabalho Antônio Parron, ele me disse o seguinte: olha, no ano de 2012 tivemos 4 autuações, 4 diligências que valem para o ano todo, da forma que eles encontraram. No ano de 2013 até agora, 12 autuações. Por uma questão ética, não podemos dizer quais as regiões, mas nós temos trabalho escravo constatado na roça, na feitura de roça, trabalho escravo constatado na feitura de cercas, o trabalho escravo, eu digo em âmbito rural, com relação a cultivos, e a constatação do trabalho escravo é justamente, principalmente o tema da nossa palestra, que é o trabalho degradante, em condições degradantes. Este é o ponto que o Ministério do Trabalho coloca para os produtores rurais, os proprietários, os possuidores, os empreiteiros, a questão do trabalho degradante. Por isso que nas prévias da nossa palestra, conversando com o Pedro Puccini, eu disse a ele: o empregador rural precisa se precaver. É óbvio, é lógico que os senhores vêm aqui ouvir o óbvio, mas é importante que o produtor rural saiba que não custa caro a prevenção. Ele não vai evitar uma lide trabalhista, ele não consegue evitar uma reclamação trabalhista, mas não lhe custa caro contratar advogados, contadores, quando ele for contratar um empreiteiro,
e não gato. O empreiteiro, como diz a convenção coletiva que está em vigência, firmada entre a Federação dos Trabalhadores da Agricultura neste Estado, junto com a Federação de Agricultura e Pecuária também dos empregadores, empreiteiros inscritos na Previdência Social, por exemplo, empreiteiros que não sejam empreiteiros de máscara, mas que não sejam gatos. É difícil o produtor rural, quando precisa fazer a sua roça, uma extensão de terra, é difícil evitar. A realidade pode até me desautorizar, dizendo: o senhor não está lá, o senhor não tem área rural, como o senhor pode dizer isso para nós? É muito fácil vocês do gabinete, vocês quererem ponderar uma situação dessa. Não é difícil, porque a prevenção é possível, o conhecimento é possível. Infelizmente, eu trouxe, e o Ministério do Trabalho, a delegacia, que me autorizou a mostrar algumas fotos, mas por um problema técnico essas fotos não vão ao ar. Mas ao final da palestra eu posso, caso vocês queiram, eu posso mostrar essas fotos por e-mail. Mas eu vou descrever as fotos daquilo que eu pude ver, daquilo que um cego às vezes consegue detalhar mais do que alguém a olho nu, com uma boa visão, consegue dizer. Homens e mulheres e crianças bebendo água salobra e se banhando em pequenos açudes, que às vezes o gado não toma, porque se o gado ele tem as suas características, ele pode se prejudicar em virtude da qualidade da água. Eu não digo que são tendas, mas são pequenas armações que a pessoa dorme no chão. Não há condições de higiene, não há condições de saneamento. O Ministério do Trabalho vai até o local por denúncias, a maioria das vezes de familiares que estão angustiados pela ausência do seu ente querido que está lá enfurnado nos confins do campo. Então, às vezes o produtor rural, na boa fé, contrata um empreiteiro que não é empreiteiro, mas é um gato, e o preço da roça sai barato, porque esse dinheiro que é encaminhado para o gato, que é para um intermediário, ele recebe esse dinheiro, às vezes nem repassa o dinheiro que deveria repassar, e essa pessoa vai fazer esse trabalho da pior forma possível. E a responsabilidade, segundo as ações civis públicas, o doutor pode me corrigir, ela é solidária. E o produtor rural pergunta: mas eu não sou empregador dessa pessoa, eu contratei uma pessoa que tem uma equipe, mas é importante dizer que essa pessoa está realizando uma atividade meio, que é a roça, uma atividade meio, que é a cerca, a construção de um poço, a construção de um mangueiro. Mas veja se essa pessoa que o senhor e a senhora contrataram, ou contratou, cumpre a legislação trabalhista, porque a responsabilidade hoje pelos tribunais é solidária. O que significa isso? Paga tanto quanto. E normalmente o gato não tem dinheiro, não tem patrimônio, o empreiteiro não tem. Mas o que eu devo fazer então, de uma maneira preventiva? É justamente saber e fiscalizar as condições de trabalho. Eu conheço, eu não posso dizer que eu não conheço, mas eu conheço estabelecimentos, eu conheço lugares, fazendas, que dão abrigo. E você pode me perguntar: mas peraí um pouquinho, se ele dormir no bangueiro, que é o usual, é o costume da região, isso é um trabalho degradante, condição degradante? Vai depender do bangueiro. Porque o Ministério do Trabalho já autuou empregadores e produtores rurais quando constatou que a pessoa dormia lá naqueles tablados perto do brete. Então são situações que devem ser observadas, e a primeira prevenção que entendo que o produtor rural deve fazer é justamente fiscalizar isso, e não simplesmente ganhar no lucro da roça, ganhar no lucro, porque isso vai lhe causar um prejuízo. O que faz, considerando o tema da fiscalização do trabalho, o que faz o auditor? Ele autua. Ao autuar, ele tem, pela instrução normativa 91/2011, ele vai paralisar os serviços, vai interditar aquele estabelecimento.
Ele vai chamar os empregadores para custear os direitos trabalhistas. Ele vai acertar essas condições. E eu, conversando ainda com esse auditor, ele disse: não vejo falar lá que nós não somos pessoas que chegam com abuso de poder ou abuso de autoridade. Aqui eu dou um exemplo. Advogando para um produtor rural na região de Coxim, a senhora cozinheira, ex-empregada dele, procurou o profissional, relatou que ela trabalhava numa cozinha enfurnada, com fogão a lenha, que não havia janelas, que não havia, enfim, condições terríveis, até degradantes. O advogado, prontamente, ouvindo a história, com algumas testemunhas, fez um pedido cautelar, uma produção que nós chamamos antecipada de prova, para preparar uma reclamação trabalhista, conversou com o magistrado, despachou com o magistrado, que é possível pela lei. O magistrado, então, determinou que o Ministério do Trabalho fosse lá. Eu não vou me lembrar aqui se o Ministério Público foi, mas o Ministério do Trabalho foi e requisitou a força da Polícia Federal. A Polícia Federal chegou na fazenda do meu cliente com mais ou menos uns 10 carros fortemente armados. O capataz, que é um senhor de idade, desmaiou, caiu duro na hora ali, pela aquela força armada chegando. Depois ele se recuperou, quase que efetivamente teve um infarto. O produtor estava longe, outro estava longe da fazenda, e depois o Ministério do Trabalho constatou que a cozinha era aberta, que ela não usava o fogão a lenha, mas usava muito fogão a gás, e por sentença transitada em julgado, por isso que nós noticiamos esses fatos, ficou constatado que não houve insalubridade, que não houve periculosidade, enfim. Eu digo esse exemplo porque também não é de forma radical ou de forma uníssona, unilateral, que o trabalho degradante se caracteriza. Há necessidade do contraditório, há necessidade da ampla defesa nesta questão do trabalho degradante. E quando esse auditor disse, eu falei: doutor, tem que tomar cuidado para estas diligências, porque às vezes vocês chegam na região, na fazenda, e por abuso de autoridade e abuso de poder, ilícitos penais também se cometem, tendo o produtor como vítima, que não precisaria adotar providências como aquela. Então a prevenção é importante nesse sentido. Com relação ao trabalho degradante, e é importante caracterizar, diz a Instrução Normativa 91 de 2011, todas as formas de desrespeito à dignidade humana pelo descumprimento dos direitos fundamentais da pessoa do trabalhador, notadamente em matéria de segurança e saúde, e que em virtude do trabalho venha a ser tratada pelo empregador, por preposto ou por terceiros, como coisa e não como pessoa. Então, a jornada exaustiva, as condições degradantes, restrição de locomoção do trabalhador, trabalhos forçados, nós temos a figura isolada ou concomitante do trabalho escravo nesse sentido. A pergunta às vezes do produtor rural: eu vou perder minha propriedade em virtude da autuação por trabalho escravo? Não perde, não perderá ainda. Por uma questão técnica, me parece que está surgindo do nada aí, então só as questões. Mas a pessoa vai perder a sua propriedade? Não, mas há projetos, conversas, projetos de lei em Brasília justamente para isso. Mas aqueles que estão declarados por trabalho escravo, eles vão para uma lista nacional e infelizmente eles terão, entre aspas, uma ficha suja. E isso vem lhe causar problemas de toda a ordem: financeira, civil, criminal. Então, nesta linha de raciocínio com relação a trabalho escravo, a fiscalização, nós temos essa questão. Se puder mostrar a foto, já entrar na foto para mostrar aos demais. Muito bem. Com relação ao tema das autuações em 2013, nós temos aqui a figura
corte de madeira em reflorestamento, roçada de pasto com foice e veneno, roçada de pasto com enxadão e veneno, colheita de mandioca, corte de madeira em reflorestamento, construção de cerca, roçada de pasto, enfim, que é uma das maiores que nós temos aí. Então aí estão os quadros que foram cedidos pelo Ministério do Trabalho. Bom, agora então eu vou me levantar, já que... Vamos jogar então para a realidade sul-mato-grossense acerca das nossas questões. Consegue acessar as fotos aí? Então vamos lá. Veja então a situação. Logicamente fica a critério do produtor rural observar se essas fotos, na consciência da pessoa, é degradante ou não. Pela razoabilidade. Mas você pode me dizer, mas espera um pouquinho, eu tenho culpa se o empregado não adota as questões básicas de higiene, se ele não se cuida? Infelizmente tem que cuidar. Infelizmente tem que cuidar. Então são essas algumas fotos que nós observamos que foram apresentadas pelo Ministério do Trabalho acerca desta questão. Veja a forma como que está a questão de água, recipientes e o que está a protegê-lo. Vamos passar para a realidade sul-mato-grossense aqui. Eu trouxe a vocês sobre a natureza jurídica do trabalho rural com relação à usina. E aqui eu quero deixar claro que são julgados, alguns que já não têm mais recurso, alguns julgados que ainda estão sendo questionados perante os tribunais superiores. A realidade, e eu pensei, o que eu poderia apresentar para vocês com relação à realidade? A realidade que nós temos nos nossos tribunais. Então você veja, um julgado de 29 de outubro de 2013, nós temos a questão: é empregado rural aquele que trabalha para os usineiros ou para a usina? Olha o que diz o desembargador Ricardo Zandona, da segunda turma do nosso estado. No presente caso, na usina de açúcar e álcool, prevalece a atividade agroeconômica em face da industrialização da matéria-prima. O reclamante desenvolvia suas atividades em área rural como operador de máquinas, razão pela qual é considerado empregado rural. Então veja, dois são os pontos para caracterizar, na nossa realidade hoje, o empregado rural, que trabalha no ambiente geográfico rural para um prédio rústico e, logicamente, observando a condição do seu empregador. Vínculo empregatício com parceria rural. Eu cheguei já quase no final aqui da manifestação sobre o que do professor Garba com relação à questão de parceria. Mas na área trabalhista, a parceria rural, ela está muito vinculada com relação aos requisitos do contrato de trabalho. Não é empregado quem assume os riscos da produção. Não é empregado aquele que não recebe subordinação jurídica e não recebe remuneração fixa. Então o ponto marcante é a subordinação jurídica. Este é o ponto marcante para caracterizar a parceria rural. Mas olha, e se eu fizer um contrato especificando o que prevalece, e muitos dos profissionais sabem o que eu estou dizendo aqui, no direito do trabalho é o princípio da primazia da realidade. O que significa isso? Que vale a prática, que vale a realidade. Não adianta fazer um contrato de parceria rural especificando que não tem subordinação jurídica, se ele era subordinado. Existem, eu sei, desdobramentos dessa situação. Capataz da sua fazenda, por exemplo, que num primeiro momento ele cuida do seu gado, ele cuida da criação, grandes e pequenos animais, e ele vem e lhe pede: o senhor poderia reservar 10 hectares, 5 hectares, para cuidar justamente do meu gadinho? E aí eu lhe pago os frutos, eu não lhe pago nada, o senhor permite isso? E como que fica essa situação? Eu tenho uma promiscuidade de relação
de trabalho e uma parceria rural? Ou arrendamento seria? E se não for 10, 5 hectares? Olha, eu tenho um retiro lá que ninguém está indo, só que o senhor não pode ficar naquele retiro, eu posso ficar naquele retiro cuidando do gado, 100 hectares, 200 hectares. Nesse ponto, vai prevalecer justamente o que vai ser discutido em audiência. Se a parte vem e diz que era empregado e cuidava do gado do retiro desse que ele pediu, e apresenta as testemunhas, e o empregador não conseguir derrubar, o juiz não tem uma bola de cristal, às vezes, para verificar essa questão. Poderá o juiz, em situações extremas, fazer uma inspeção judicial. Poderá fazer isso, o que não é o caso. Continua. Chegamos com relação ao acidente de trabalho, doença no trabalho. É muito comum hoje a busca pelos direitos com relação ao direito ao acidente de trabalho e doença adquirida na constância do trabalho. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que trabalhavam na cozinha de uma fazenda, que já vinha com problema de saúde, coluna, problemas nos braços, e foi trabalhar na cozinha, piorou. Caracteriza ou não caracteriza a doença adquirida no trabalho? Se o laudo pericial entender que a pessoa já tinha um problema de nascimento, um problema congênito, não vai caracterizar a doença do trabalho. Mas se ela foi agravada pela atividade, infelizmente ou felizmente será caracterizado justamente os seus direitos. O acidente do trabalho, é importante que nós possamos discutir a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. Ele subiu em cima lá do prédio, eu falei para ele não subir, de repente ele cai, o touro pisou na perna dele. Acontece. Eu mandei ele laçar, só que ele não trouxe o sinuelo, que é o gado manso, para trazer o gado mais bravo. Ele subiu no cavalo alcoolizado. Alguns exemplos clássicos que nós temos no dia a dia sul-mato-grossense com relação ao direito trabalhista. Veja, acidente de trabalho, culpa do empregador rural, se há culpa da vítima. Mas a culpa da vítima, quem tem que provar não é a vítima. O entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho mudou essa questão, e a convenção coletiva daqui do estado de Mato Grosso do Sul estabelece tal fato. Então, a responsabilidade subjetiva é quando há culpa da vítima para afastar a responsabilidade do empregador. E quando que a vítima, o empregado rural, o trabalhador rural, comete esse vacilo? Se você contrata uma pessoa expert, peão de fazenda acostumado a tomar, um peão de fazenda na pecuária, que é acostumado a mexer com gado, capataz, enfim, se ele tem essas condições, se eles têm esses atributos, e ele cometer um erro, por exemplo, laçar errado, como eu vi um caso que eu vou relatar para vocês, que ele estouraram todos os tendões do braço ao laçar uma res de forma errada, ou subir no cavalo sem os devidos cuidados. Na área de máquinas, se a pessoa faz os seus cursos, realiza os seus cursos, o trabalhador rural, o empregador possibilita que ele possa fazer cursos periódicos, que é a CIPA em determinadas empresas, que é a Comissão de Prevenção de Acidentes. Veja, nesses casos, mesmo com toda a instrução, os casos são usuais, algodoeiras, por exemplo, o trabalhador sabe que aquela máquina de descaroçar o algodão, ele sabe que não pode colocar a mão, que ele não pode colocar embaixo, ele tem que desligar. E o que ele faz? Ele pega um pau, ele pega um graveto, ele tenta mexer e a máquina decepa o braço dele. Ele sabia, havia um informativo, havia uma placa, cuidado, tem que desligar essa máquina, mas ele infelizmente colocou a mão. Aí não há técnico de segurança de trabalho que você vai conseguir evitar, certo? Por isso que na prevenção
O empregador, ao contratar um peão que vai mexer com gado, tem que saber se ele tem capacidade para exercer essa função. E não colocar uma pessoa qualquer para preencher um momento, se um trabalhador volante, como diz a convenção coletiva, sem qualquer especialização para domar um gado bravo, ou então para brigar, para poder manusear as máquinas agrícolas. Veja o que diz essa jurisprudência aqui, recente também, de 3 de julho. O acidente de trabalho, caso concreto, ocorreu por ocasião da manutenção da cerca de arame da propriedade rural, culminando no comprometimento da funcionalidade da visão do olho direito e, por conseguinte, repercutindo na redução parcial da capacidade laborativa do autor. Então, é um caso que ele se machucou numa cerca e provavelmente deve ter furado o olho. Seguindo aqui, José. Essa é a realidade sul-mato-grossense. Sobre as máquinas já falamos. Eu quero falar com vocês agora com relação à jornada de trabalho. Realidade sul-mato-grossense. A convenção coletiva para o produtor rural é o norte. Mas a convenção coletiva, às vezes, ela, por mais que propicie empregos, condições de trabalho no nosso estado, o Tribunal Superior do Trabalho, ele muda o que diz a convenção coletiva. Eu vou explicar isso para vocês. Aqui a convenção coletiva diz o seguinte: não há necessidade de controle eletrônico de ponto no campo, não há necessidade de cartão de ponto bater, há necessidade de uma ficha de ponto para aqueles que têm mais de 10 empregados, matéria que já está pacificada no TST com relação ao número de trabalho, certo? Não há uma determinação com relação a intervalos, mas nós temos uma questão muito interessante com relação ao tereré, por exemplo, aos costumes da região. Nós temos questões, e esse julgado já é antigo, de 1995, mas é um precedente: tereré, chimarrão, quebra-torto. O trabalhador acorda cedo, 5 horas da manhã, tira o leite para a família, toma o seu chimarrão, e nos processos trabalhistas, alguns já estão descolados. Não, eu nunca tomei chimarrão. Não, tereré não tem na fazenda, isso não existe. Mas existe. O quebra-torto, o trabalhador às vezes ele fica das 5 às 6, 5, 6 e meia da manhã até 7 horas. Chimarrão, quebra-torto seria o café da manhã reforçado. Então, o tereré e essas questões todas são situações que o tribunal reconheceu que há intervalos. E a jornada não é contínua para a caracterização das suas 8 horas diárias, das 44 horas semanais. Quando há um empregado, 5 empregados, um capataz, não há necessidade de controle de jornada. Mas o controle tem que existir, e essas fichas com mais de 10, essas fichas não podem ser horários britânicos. Não é possível que uma pessoa em 3 anos, 1 ano, começou a trabalhar às 6, parou às 10, exatamente às 10 horas, almoçou, aí 1 hora da tarde ele voltou e fica assim nos horários rígidos. Isso não existe. O tribunal já rechaçou essa questão com relação aos tribunais do nosso estado, os tribunais brasileiros já rechaçaram isso aí. Então essa é a realidade sul-mato-grossense com relação à questão das horas extras e controle de jornada. Vamos lá, gente? Falando um pouquinho de safra, do contrato de safra. O contrato de safra é um contrato de trabalho temporário, de 1 ano até 2. Passando os 2 anos, você tem um contrato por prazo indeterminado. E o contrato de trabalho, nesse sentido, é importante que ele tenha algumas características que ele chama a Lei 5.889 de 73. Havia uma discussão homérica se o safrista tinha direito ao FGTS ou apenas parte de um valor aplicado, que era até 1/3, né, desses valores. Não, tem direito ao FGTS, não há incompatibilidade entre a referida indenização e o regime do FGTS, são institutos distintos. O trabalhador safrista, por mais que tenha 2 anos de serviço, veja bem o que eu vou dizer agora, jurisprudência recente, ele tem direito à estabilidade provisória, mas o contrato é por tempo determinado. Não tem mais esse entendimento jurisprudencial. Estabilidade provisória,
Contrato de experiência, gestante, a trabalhadora rural tem o seu direito, não obstante essas questões, certo? Por mais que possa entender que há julgados nesse sentido, esse direito está garantido. Aí você pode tirar essas fotos, né? Então nós temos essas características com relação ao trabalho rural. E aqui nós entramos num tema, para encerrar minha fala, com relação à evolução social, com relação à lei, e o que nós pensamos hoje para o Brasil com relação à nossa economia. Falando desse exemplo. Veja, o campo propicia o alimento que estamos comendo hoje. O produtor rural produz o nosso alimento que estamos fazendo hoje. O trabalhador rural, ele nos traz também esse alimento nesse sentido. Mas nós precisamos entender que a aplicação rígida da lei afasta a possibilidade de emprego, afasta a possibilidade de ter um contrato de trabalho. Então, também, se você não contrata a esposa para poder limpar a casa, e a pessoa não se prontifica, ela está deixando de ganhar o seu dinheiro. O que custaria um familiar ali poder fazer o trabalho de limpeza da casa, do chiqueiro, do galinheiro, sendo que o seu esposo, por exemplo, estaria ali no campo cuidando do gado? Outro ponto interessante para finalizar a nossa fala aqui. Em um dado momento, com relação às horas de destino, um sindicato de Maracaju resolveu, com os empregadores rurais da região, com os trabalhadores rurais da região, resolveram dizer o seguinte: não é indenizado, não há valor para o trabalhador que sai da sua cidade, anda por 1 hora, por 2 horas, por meia hora, num ônibus seguro, outorgado, entregue pelos empregadores rurais para levar até a fazenda. Não se paga as horas de destino. Em direito a gente chama isso de horas itinéreo. Muito bem. Muitos trabalhadores buscaram os seus direitos em virtude dessa convenção coletiva. A convenção foi mantida pelo juiz da Vara de Rio Brilhante, foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho daqui do Estado, e o Tribunal Superior do Trabalho rechaçou. Qual é a questão da evolução? Essa empresa que perdeu mais de 57 causas, 57 causas por força dessa hora de destino, ela simplesmente, depois das sentenças transitarem em julgado, fechou o estabelecimento que proporcionava emprego para 57 famílias. É bom a gente discernir o que é transportar, quase que em situação de escravo, trabalhadores, com o transporte de pessoas em ônibus seguro, ônibus capazes. E infelizmente esta evolução não acompanhou. Eu encerro a minha fala dizendo o seguinte para vocês, até coloquei aqui: é importante valorizar o produtor rural, é essencial valorizar o produtor rural. Esse senhor abriu mão da época nas brigas pelos direitos políticos lá nos Estados Unidos, o Booker, Washington, porque ele entendeu que trabalhando no campo ele poderia conseguir também obter melhores condições de vida. E ele disse o seguinte: a raça humana não pode prosperar enquanto não aprender que há dignidade igual em cultivar campos quanto a escrever um poema. Temos que trabalhar em prol do trabalhador rural, mas não podemos também esquecer do produtor rural. Muito obrigado. No Mato Grosso do Sul, no ano lá de 2000, nós tivemos aqui no Mato Grosso do Sul 87 trabalhadores resgatados no ano de 2012. Nós temos o quê? Mais de 1 milhão de habitantes? 87 trabalhadores resgatados. 4 operações, né? São 4 fazendas fiscalizadas. No país todo, em 2012, foram 1.142, 139 ações. Aí ficaram pensando, mas por quê? São números pífios, porque se a gente pensar no Brasil com 200 milhões de habitantes, mais que isso, se a gente falar em 1.140 pessoas, o que é isso, né?
Nós estamos falando, gastando tempo e energia para isso, né? Agora, a questão é uma questão de dignidade. A importância é que a gente não pode ter nenhum, né? A gente aboliu a escravatura faz muitos anos. Então, é uma questão de vergonha, dignidade. O país não pode nós temos que ter zero trabalho escravo, zero trabalho infantil. Isso nós não podemos nos dar o luxo de ter um trabalhador escravizado no país, né? Então, enquanto isso, nós vamos gastando recursos públicos para combater esse tipo de miséria, né? Mas, por outro lado, a gente tem que entender que a grande maioria, imensa maioria dos fazendeiros, dos proprietários rurais, são escravagistas. Essas pessoas não precisam ficar preocupadas com a PEC lá que vai tomar a terra dos escravagistas. Ou seja, nós teríamos no Mato Grosso do Sul, hoje nós temos no Mato Grosso do Sul, na lista negra, em torno de, acho que são 6 fazendas, que é aquela lista suja, que o sujeito não consegue financiar, etc. Nós temos 6 fazendas no Mato Grosso do Sul. Num total, no país todo, acho que são em torno de 400. São 400. Quer dizer, não é uma calamidade. A gente não precisa se assustar, os produtores rurais, às vezes até um apelo à defesa dos escravagistas, eles buscam, não, vocês vão perder suas terras, porque vocês vão passar, uma vez encontrado um trabalhador escravo na sua fazenda, você pode perder sua terra. Isso é uma minoria que não é insignificante, porque é vergonhosa, mas é uma grande minoria dos produtores rurais do nosso país. E eu acho, e se a gente for analisar dentro desse cenário do trabalho escravo incorporado hoje no nosso país, você verifica, como o Dr. Otton bem chamou a atenção, principalmente ele não ocorre diretamente com aqueles empregados contratados diretamente pelo produtor. Ele ocorre, em 90% dos casos, ele ocorre com os terceirizados. É o cara que foi fazer a cerca, é o cara que está fazendo o carvão. O produtor rural deixa o sujeito, às vezes até gratuitamente, explorar aquela madeira que sobra ali no desmatamento para fazer o carvão. Em troca ele ganha a limpeza do pasto, né? Porque desmata aqueles tocos e tal. É lá que acontece o trabalho escravo. É naqueles casos, é aí que está a preocupação. Porque normalmente o proprietário se preocupa assim, não, os meus empregados estão tranquilos, eles estão bem alojados, estão bem alimentados, eles estão registrados. Mas acontece que quando a gente está falando nesse tipo, o Dr. Otton chamou bem a atenção, a responsabilidade a gente chama de solidária. É como se o próprio empregador, o proprietário da fazenda fosse o sujeito que tivesse contratado o peão do empreiteiro. Então o que ele deve fazer? Ele deve tomar cautelas. Como essas cautelas devem ser tomadas, né? Primeiro, o proprietário rural ele deve fazer com que o empreiteiro registre seus funcionários, porque ele pode não ser, o empreiteiro não é meu empregado, mas as pessoas que estão trabalhando com o empreiteiro são empregados do empreiteiro, né? Então, você entrou o fulano aqui dentro da minha fazenda, tudo bem, essas pessoas vão ter que ter registro. Ah, mas o fulano trabalha 10 dias e vai embora, não me interessa. Tem que ter registro. A pessoa só entra dentro da tua propriedade se tiver o registro. Quando é o caso de empreito e tal, o registro do empreiteiro em relação ao empregado dele. Vamos exigir isso dele. Vamos exigir ao final, quando for pagar a parcela da empreita, vamos pedir os recibos de pagamento de salário, os depósitos de fundo de garantia, o INSS, vamos pedir. Quero ver antes de pagar a parcela da empreita, né? Isso é importante, porque aí você passa a ter cautelas. Aí você mostrou para a fiscalização, você mostrou para o Ministério Público que você está tomando cautelas necessárias para não ter lá dentro da tua fazenda uma pessoa que está explorando um outro, né?
E a gente tem que lembrar também, questão de o trabalho degradante, a gente pega principalmente na questão de meio ambiente. A gente chama de meio ambiente o lugar onde ele está, o lugar onde ele está dormindo, onde ele está alojado, a comida que ele está comendo, a questão de ventilação, a questão de onde ele está lavando a sua roupa. Tem lugar que a gente vive em carvoaria, é muito comum, a gente não acha lugar, água potável, o sujeito não tem o pessoal passa uma lâmina numa nascente de água ali, eles bebem. A água tem que ser encanada. Tem que levar para uma caixa, que seja uma coisa provisória. Aí às vezes dá a impressão de que a fiscalização e o Ministério Público são rigorosos demais. Não é muito, não basta muito. Nós não queremos casa com ar-condicionado. A gente pode ser uma casa de tábua, mas não pode ser de chão batido. Ela tem que ter as dimensões necessárias. Eu acho que uma coisa interessante para quem tem um certo número de funcionários e para quem tem verifica que é possível estar havendo algum tipo de degradação dentro da sua propriedade, pedir a visita do engenheiro de segurança do trabalho, que se contrata, né, e fazer um plano de prevenção de riscos ambientais. Aí, dentro do plano de prevenção, o engenheiro de segurança do trabalho vai saber prever que aquelas funções elas estão sendo adequadas ou não. Né? Esse tipo de assessoria do engenheiro de segurança, ele conhece as normas regulamentadoras que estão lá que prevê que, por exemplo, um colchão tem que ter densidade 30 ou 33, porque o pessoal leva uma manta praticamente e joga num... Eu conheço as duas realidades. Eu fui engenheiro agrônomo por 5 anos, eu vi muito isso. E eu não sabia o risco que eu corria, porque hoje eu vejo o risco que um produtor rural corre quando acontece um acidente de trabalho, por exemplo. Eu estava numa audiência em Dourados, onde o sujeito, aquele que fica na plantadeira ali da soja, fica atrás para ver se está caindo adubo. Eu não sei se ainda existe isso hoje, mas fica atrás vendo se o adubo e a semente não emperrou ali fica sempre um sujeito lá atrás, o tratorista dirigindo. O tratorista estava andando rápido, o sujeito estava olhando, ele passou no buraco, a plantadeira jogou o cara por cima e o Kisuka matou o sujeito. A condenação, eu imagino assim, o cara vai ter que vender a fazenda. 2, 3 filhos pequenos, uma viúva com 20 e poucos anos de idade. Aí o sujeito vai ter que... É uma fazenda não muito grande, e ele provavelmente vai ter que vender a fazenda para pagar a pensão dos filhos até completar em tal idade. Então o risco é muito grande. Aí o sujeito, olha como ele foi contratado. Eles contratam aquele... Normalmente o pessoal contrata aquele cara, o diarista. Apareceu lá na fazenda, tá na época do plantio, que estou precisando trabalhar, tá bom, começa aí. O que eu faço? Você senta ali na plantadeira ali, fica ali atrás, fica cuidando se não está. Qualquer semi-analfabeto ou analfabeto consegue fazer. Só que o que a gente não analisa, e o cara que vai ganhar o quê? 50, 40 reais por dia para fazer isso. Mas o que a gente não analisa é os riscos que estão embutidos nisso aí. Esse cara tinha treinamento? Ele tinha algum registro anterior? Ele estava empregado, ele recebeu algum equipamento, tinha um recibo de equipamento de proteção individual? O sujeito contratou, não tinha nada disso, ele não tinha registro, ele foi lá pedir o emprego lá e ele falou, é o tal, a gente contrata aqueles diaristas. Não, o cara não ganha, eu planto 20 dias por ano, né? Faz contrato de safra, né? Faz contrato por 20 dias, formaliza isso, né? Entrega os equipamentos de proteção individual, pega recibo, né? Isso tudo vai minimizar. A gente não consegue evitar o inevitável. Pode ser que o acidente de qualquer forma tivesse ocorrido, só que iria minimizar o custo da indenização. Bom, eu acho que é isso. Eu só queria fazer esses comentários e agradecer a presença. O Ministério Público
agradece ao AB por estar aqui, doutor Preto, e nós estamos à disposição lá no MPT. Obrigado.